Olá! Olá pessoal, sejam bem-vindos. Primeiro vídeo! Uhul! Sejam bem-vindos à apresentação do canal Café com os Primos. Meu nome é Anderson Tófano, sou psicólogo, psicanalista. Eu sou o Luan Tófano, sou professor de História, ator, professor de teatro. E nesse primeiro episódio iremos apresentar o canal, um pouco da nossa biografia, nosso percurso, para saber com quem que vocês irão conversar, lidar, escutar e apresentar as propostas que o canal tem, a finalidade dele e um pouco sobre as nossas áreas. A ideia do nosso canal é conversar mesmo sobre alguns fatos que estão acontecendo, mas da forma mais despojada, tomando café mesmo, jogando xadrez, Já capturei a rainha dele. E conversar sobre o que está acontecendo, sob a ótica da psicologia e da psicanálise, da história e da arte, principalmente pela ótica também do teatro, que é aí mais a minha área. E assim, por que eu criar um canal? Sempre quis fazer um canal, já há algum tempo. E aí, por que eu não quis convidar, às vezes, um psicanalista, da mesma área? Porque fica algo muito técnico, mas muito específico. E a ideia é sempre manter o diálogo, da diversidade, eu gosto muito disso. E das discordâncias mesmo, das discussões, que é isso que produz, isso que faz avançar os conceitos, as teorias e a própria sociedade. E aí, o meu primo casou muito bem com isso, a gente se dá muito bem, tem uma relação próxima. Já tocamos junto, faltando fatores também. E como meu primo ele tem formação e percurso diferente do meu, mas que se complementa com a psicologia, a psicanálise, a filosofia. Então a gente vai discutir esses temas sobre as nossas áreas. E a gente já conversa muito sobre isso, Então o que a gente está fazendo, na verdade, é filmar a nossa conversa. Filmar a nossa conversa e só pontuando alguns temas específicos. E como tanto meu primo quanto eu, nós somos professores, damos aulas em instituições, olha e outra, alguém pede, pergunta, quer saber o que a gente tem para falar, sobre o que a gente pensa, o que está acontecendo, é muito confuso. Eu escuto isso muito nas conversas com as pessoas, todo mundo acha que o mundo está acabando, está próximo do apocalipse e tal, e aí a gente tem que compreender isso melhor, o que aconteceu na história, o que é no ser humano que isso sempre se repete. E a gente vai trazer a nossa ótica aqui para vocês, nesse cenário que a gente está vivendo hoje. A gente está gravando esse vídeo em abril de 2020, que é a pandemia do coronavírus, A gente está em isolamento social, a gente está aqui na minha casa, o Anderson está em isolamento também, e no deslocamento a gente está tomando os devidos cuidados, higienizando a mão, não entrando em contato com ninguém no grupo de risco, usando máscara, para a gente continuar produzindo conteúdo sem botar em risco a vida, a saúde de ninguém. Então a gente vai pegar esses temas que estão acontecendo agora, no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, e analisar eles sob a ótica da psicanálise, da história e também das artes. Então assim, por que eu não café com os primos, Primeiro, café é porque a gente gosta de café. Estão vendo aqui a garrafinha viciada em café. E como já diria Dostoiévski, todo ser humano tem um vício e não confie no ser humano que não assume os seus vícios. Sim. Diria Dostoiévski, que era viciado em jogo. Que foi o que fez ele escrever a obra dele. Então, e primo, que nós somos primos, de sangue. E o xadrez que está aí representando uma boa metáfora para a gente falar sobre a sociedade, as relações, olha, outro iremos usar desse jogo. E quem é você? Quem é você? Então, na fila do pão. Na fila do pão. Assim, é importante falarmos um pouco da nossa biografia, bem objetivamente, para vocês nos conhecerem melhor. Para alguns vai ser surpresa alguns fatos, outros não. E assim, sobre mim, eu sou o Anderson Tófano, psicólogo psicanalista. Esse é o grosso. Do meu percurso, eu entrei
no mundo literário, dos estudos, na adolescência, muito precoce, assim, né? Mas eu sou muito grato aos livros, eu tenho uma sensação de gratidão, porque os livros meio que me salvou, assim, né? de algumas questões que aconteceram na minha história. E bem lá, entre os 14 e 15 anos, comecei a ler alguns livros. O primeiro livro que eu li foi O Mundo de Sofia, né? De John Stengart, que conta a história da filosofia de uma maneira muito interessante, né? E nessa mesma época, eu sempre gostei de ler 1, 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, mesmo que seja de temas diferentes, eu consigo absorver ambos, não pegar um livro só e ir até o fim. E aí eu li, junto com ele, eu li o Nietzsche, né, que não foi muito fácil, né? O livro do Nietzsche é fácil, e li muita astrofísica, né? Eu estava lendo na época o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, né? Sugiro que todo mundo ler, que ele fala sobre ciência. E nessa mesma época começou a modificar minha visão de mundo, minhas concepções, e ir construindo os meus princípios, meus valores, minha moral, né? Como me portar no mundo, me posicionar, né? Aquilo que eu acredito e tudo mais. A área a sua área de atuação na psicanálise então, aí é onde eu chego na psicanálise, na psicologia. Porque antes de eu querer decidir fazer psicologia, eu queria ter feito filosofia. Né? E ainda não foi possível de fazer filosofia na época que a turma não tinha aberto, numa outra faculdade. E aí a astrofísica era muito distante, né? Porque eram as duas áreas que eu mais gostava na época. Só que no livro de filosofia, né, que eu estava lendo, me levou à psicanálise. Tinha alguns filósofos conversando com Freud e outros psicanalistas. E aí na biblioteca, que eu vivia na biblioteca, assim, tinha 2 bibliotecas lá onde eu morava em Minas Gerais. Eu sou daqui de Cachoeiro de Pimirim, capixaba, né? Adoro a cidade, apaixonado. Mas é mais mineiro que capixaba. Mas tô voltando. Tem mais sotaque de mineiro que sotaque de capixaba. Sotaque não sai, se empenha no DNA, né? E aí lá tinha 2 bibliotecas, eu fui lendo de tudo, assim, fui percorrendo os clássicos, né, e fui lendo mesmo, devorando. Saía da escola e ia para a biblioteca e ficava lá o dia inteiro. Assim, às vezes chegava à noite, às vezes pegava carona, ia de ônibus, bicicleta, porque era um pouco longe, era em outro bairro, né, em outra cidade. E aí lá tinha um livro de psicanálise, e era a psicanálise do Freud e do Lacan, né, do Marco Antônio Coutinho Jorge, né, até hoje, esse moçozinho. Isso tem mais de 15 anos, eu estou com 31 anos, vou fazer 32 esse ano. Então observe, por mais que somos novos, aparentemente, né? Apesar que o Luan tem muita barba, né? Raspei por causa do vírus, né? Mas temos um percurso aí, né, no estudo em si. O fato, isso eu quero pontuar bem, né? O fato de alguém ser mais velho, o fato de alguém ter doutorado ou livro publicado, isso não quer dizer muita coisa, nada, né? Então assim... A questão é o repertório, o fundamento, a discussão, a retórica e tudo mais, o caráter, né, a biografia do sujeito. E aí me levou na psicanálise, aí eu entrei na psicologia, né, com 19 anos. E aí depois que eu já tinha estudado psicanálise, então saí da filosofia, da astrofísica e entrei na psicologia. Na psicologia eu li muito sobre, além do comportamento, muito neurociência. A questão do cérebro sempre me foi muito misterioso, né? O que acontecia na cabeça. Um negócio que pesa nem 2 quilos, fazer o que faz, o que diferencia do animal. E aí eu estudando psicanálise também em conjunto. Porque na psicologia, a gente estuda psicanálise. Só que é importante deixar claro. Psicologia e psicanálise são 2 coisas diferentes, pessoal, tá? São 2 coisas totalmente diferentes. Mesmo que estudamos psicanálise, a psicologia, os psicólogos sabem muito bem disso. A psicologia vai entender a psicanálise como uma abordagem, uma vertente teórica técnica da psicologia, mas não é. São outras coisas, né? Mas que faz parte da ciência psicológica, então acabou entrando porque a psicanálise não é curso superior, não está nas universidades. Mas a formação de psicanálise tem a ver com outra coisa, não precisa ser psicólogo para ser psicanalista, e nem psicanalista precisa ser médico para ser psicanalista. Né? Então eu cheguei na psicanálise assim. E sempre gostei na graduação de psicologia, sempre me interessou a saúde mental, eu gosto das políticas públicas, eu gosto de estar com o povo no caldeirão, sempre gostei, sempre tive meio que um tesão nessa coisa. Porque é muito triste, primo, você ver o povo sofrendo muito por coisas muito básicas. E desamparado. Desamparado. E às vezes profissionais que não são tão competentes, não estão fazendo o que deveriam fazer. Então quando eu voltei... Só ouvindo... só assistindo e pegando o seu indo embora. Né? Então isso sempre me chamou muita atenção. E a clínica, porque em psicanálise a gente fala que a clínica é o laboratório.
Na clínica a gente consegue detectar, constatar o que está acontecendo agora e para onde é uma certa tendência de vanguarda, né? Porque as coisas começam ali. E você? Eu o quê? Pessoalmente? É. Então, algumas coisas pessoais, né? A gente sempre vai provocar um ou outro, isso faz parte, toda amizade tem provocações. O Anderson pelo Anderson, definição. É assim, então desde a adolescência, né, quando eu comecei a estudar filosofia, as questões a qual eu fui formado, eu fui criado, né, numa família cristã, mas sempre tive questionamentos muito fortes, né, e eu não tinha resposta. Né? Então, desde dos 15 anos para cá, né, eu me tornei ateu e venho desde então. Né? Não acredito em Deus em nenhum tipo, não tenho religião nenhuma, não me faz sentido, mas sou do bem, né, tento fazer o máximo possível o bem ao outro e a mim próprio. Né? Não acredito ser possível todo mundo ser ateu, não acredito nisso, não acredito que quem é ateu é superior a quem é religioso, não acredito nisso, muito menos na ciência. Né? Não acredito que a ciência é superior à religião e vice-versa, do ponto de vista de como viver no mundo. Nada de verdade. Né? Então, e política. E do ponto de vista político, são dois temas polêmicos, né, como a gente fala. Do ponto de vista político, não me considero nem de direita nem de esquerda. Né? Acho isso um empobrecimento. Demais. Acho isso um jogo maniqueísmo que separa, diverge, impede o diálogo. Tenho amigos próximos de direita e de esquerda, discuto com eles várias coisas. Né? Adoro discutir sobre política, acho muito, muito interessante, né? Uma criação humana fenomenal. Sim. Então isso é um pouco sobre mim, assim, né, pessoalmente. E sobre você? Fala sobre o seu percurso. Como é que foi? Vixe, né? Muito tempo, né? Eu sou o Luan, tenho essa cara mais de acabado, mas tenho 27 anos. Né? Sou professor de história, sou professor de teatro, sou ator. Esse é o grosso. Né? Sou músico nas horas vagas, quando o tempo deixa. Né? Toco baixo, toco violão, tento pelo menos. Minha formação é mais na área de história social. Né? Minha pós-graduação é em sociologia política e meu mestrado é em história social das relações políticas na Universidade Federal do Espírito Santo. E desde eu comecei, sempre fui muito de ler, né? Desde criança. Mas a minha leitura, ao invés da filosofia, né? Você começou lendo filosofia. Sim. Eu comecei a ler literatura fantástica. Né? Então já era Senhor dos Anéis, era Artemis Fowl, né? Então ainda você estava mais na esteira da arte. Mais na esteira da arte, sempre mais nessa área artística, do fantasioso, do subjetivo, do lúdico. E fui tendo a minha leitura mais acadêmica mesmo, quando eu fui, né, no terceiro ano do ensino médio, assim, 2009 em diante, que eu entrei para a faculdade de História, e ali eu comecei a ter um contato maior com a história social e comecei a estudar violência. Né? A parte de história social e cultural, assim, também, que pega a dinâmica de poder, sempre estudei muito violência, desde a graduação. Na graduação eu estudava muito os homicídios, né, aqui em Cachoeiro, que está por trás dos homicídios. E no mestrado, na minha pós também, falei sobre homicídio. E no meu mestrado já condensei mais e fui falar de feminicídio, né, sem o máximo aí, sem tentar roubar o lugar de fala de ninguém, mas como um estudo mesmo, né, do fenômeno do patriarcado, né, como um assassino, né, usando como arma as relações de gênero, que é uma relação de poder. Dia iremos pegar um episódio para discutir só a dissertação dele, que é muito interessante, assim, que eu já li, é muito importante. A gente vai discutir isso entre outras coisas. Também sou ator, né? Sou técnico em teatro. Ator ou atormentado? Todo ator é atormentado, se ele não se atormenta, ele não cria. Sou ator, sou técnico em teatro pela Escola Técnica de Teatro de Vitória, FAFI. No meu grupo de teatro, que é o Epicentro, a gente trabalha com a linha de teatro político, que é o teatro épico. Né? Então a gente estuda muito o Bertolt Brecht, né? Que é um dramaturgo alemão, viveu na
não na Alemanha, na época da Segunda Guerra, que fugiu aí, principalmente os Estados Unidos, mas que viveu, né, nessa época e escreveu muito, ele e a esposa dele, sobre o nazismo e a sociedade no meio da guerra, no meio do Estado nazista e fascista. Então a gente trabalha com essa linha de teatro épico, né, que é um lugar de denúncia, um lugar de militância. E basicamente com relação à minha vida acadêmica, é isso, eu sou professor de pós-graduação, curso e educação básica. E basicamente com relação à minha vida profissional e acadêmica é isso. Parte pessoal. Ai, meu Deus. Parte pessoal. Não sou ateu. Ainda. Mas eu sou deísta, né? Embora eu seja muito cético, né? Seja muito cético, assim. Mas não tenho religião, mas eu ainda tenho um pouco de metafísica aqui dentro, né? Ainda. E ponto de vista político, né, também nessa mesma ótica aí do Anderson, não sou nem de direita nem de esquerda, mas o meu posicionamento é social-democrata, né, e com aspirações anárquicas, né, aspirações anarquistas. E é uma pessoa do bem, tá? Pessoa do bem. Eu tento. Por isso que nós dois não somos ricos. Ou como disse o Maquiavel, ou uma fortuna ou virtude. Ou uma coisa ou outra, né? Ou fortuna ou virtude. Então, minha aspiração, eu tenho muito que aí de anarquia, né? Flerto muito com a anarquia, embora, até porque nada mais anárquico do que a arte, né? Mas eu acho que a gente ainda não chegou no estágio evolutivo social e pessoal mesmo, capaz a gente conseguir dar conta de uma anarquia. Ainda muito, acho que ainda falta muito. A gente tem que aprender, se discutir e muito ainda para a gente chegar nesse nível, né? Então é isso, esses somos nós. Com essas duas pessoas vocês vão lidar, né? E a gente vai, a partir dessa nossa ótica, discutir sobre os temas, né? A gente vai publicar os vídeos tanto no canal do Café com Primos no YouTube, quanto na página no Instagram. Então siga, curte, compartilha com os amigos, com os inimigos, se você não gostar. E a gente vai dividir o nosso debate em alguns programinhas. Esse que está acontecendo aqui é o bate-papo. O bate-papo, que a gente pega um tema e conversa. E basicamente é isso. A gente conversa, sempre toma um café, joga um xadrez e conversa sobre um tema. Isso, pega um tema articulando com alguma notícia que aconteceu na semana. E o outro é o desmistificando. Como o próprio nome diz, a gente vai pegar alguma coisa que está na boca do povo aí e quebrar. Desconstruir. A partir das nossas áreas. O outro é o testiculando. Que é o testiculando. Nada a ver com testículo, né? Mas tem a ver com texto. Né? A gente vai pegar algum texto, um autor específico, um capítulo de um livro, alguma coisa assim, e conversar sobre algum tema, né? E o último momentos a gente vai tentar chamar alguém, né? Para fazer uma entrevista, poder contribuir com outra área aí por hora e por videoconferência, né? Sim, outra área do saber. Então, sobre esses programas que vão ocorrer em ciclos, né? Iremos tentar divulgar aí uma vez por semana e tal. Não vamos criar muito essas, nem meta e nem muito cronograma com essas coisas, não. Senão fica muito... capitalismo. Demais. Então, vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos muito caseiro, doméstico, roupa também, né? Super básica. Camisa indiana, camisa do Batman. Sem essas coisas que geralmente é lá fora... como a gente tá vestido e se portando. E a partir dos programas, mandem sugestões, né? Cada episódio questionem, perguntem, né? Bota a gente na parede, xinga a gente, fala que a gente tá errado. Exato. Diz que é assim que o debate evolui. Né? E aí a pergunta final, né, primo? Já que tem tudo isso, a proposta do canal, tais temas e a nossa biografia, por que as nossas áreas? Né? O que a história, a arte, a psicanálise, a filosofia pode contribuir, né, para o humano e para essas discussões contemporâneas? Assim? Sendo rápido, né? A história está aí para a gente refletir sobre o que a gente já fez, né? Sobre a trajetória do ser humano no tempo. A memória da sociedade. A memória da sociedade.
e para a gente analisar a partir do que já aconteceu, o que está acontecendo, onde a gente está errando de novo, o que está sendo repetido, onde a gente está acertando, o que outras pandemias causaram na sociedade, como a sociedade mudou, até tanto com as dinâmicas de poder, com os interesses, até a gente chegar nessa configuração atual. Né? Algumas pessoas falam que o historiador ele olha para o passado para entender o presente e prever o futuro. Se eu previsse o futuro, eu estava ganhando dinheiro com outra coisa. Estava prevendo 7-1, não sei. Estava ganhando dinheiro com outra coisa. Mas o historiador, né, como dizia o Brodel, ele olha para o passado para aprender com ele. Né? Então a gente aprende com o passado para olhar e entender o que está acontecendo agora. Né? E assim projetar o que pode vir a acontecer. Né? Então, acho que a contribuição principal da história é essa, né? Entender essas dinâmicas de poder que muitas vezes estão invisíveis aos olhos do povo, né? E a arte está aí como lugar de denúncia, né? Mas, primeiro de tudo, a gente tem a arte. Então, a arte ela já anuncia isso durante muito tempo. Ela já anuncia a crise, ela já anuncia o jogo de poder, né? Ela já anuncia as tensões sociais, ela já anuncia a ganância do ser humano. E oferta e propõe as saídas, né? As saídas. Parece insuportável da... Seria isso, como dizia Nietzsche, né? A arte existe porque a gente não suportaria a realidade. Sim. E a psicanálise e a psicologia? Então, partindo da filosofia, que também é uma das minhas grandes áreas, a filosofia tem a ver com questionamento, né? Indagação, crítica, né? Reconhecimento, né, constatação das coisas, fazer grandes perguntas. Esse é o primeiro ponto, a curiosidade. E na psicanálise, né, a grande descoberta do Freud é o inconsciente. Né? O inconsciente é o quê? É um saber não sabido, que está em todos nós. Né? Olha que coisa, né? Existe um saber enorme de nós que nós estamos sabendo. A grande metáfora, né, o Freud usa a questão da arqueologia, né, como se fosse tá lá, né, a tumba. Tem que estar lá enfiado, tá lá, mas você não sabe se tá lá. Eu gosto de usar do oceano, como se o inconsciente fosse o oceano e a nossa consciência, tanto defendida pelos filósofos, fosse o barco. Então assim, o inconsciente é muito maior, muito mais poderoso e muito mais nos rege do que a nossa consciência. Então todo momento a gente fica tentando aprimorar a consciência, né? Então a descoberta do Freud é essa. E aí é complicado, porque o Freud vai colocar questões que são impossíveis à existência humana e outras coisas que são inerentes à vida humana. E a gente tentar balebar nisso, né, administrar de alguma forma e não negar. A psicanálise vai olhar isso, né, esse desamparo que a gente está passando, sim, né, essas angústias que a gente está passando agora. A psicanálise ela parte sempre do singular do sujeito, né, sempre do singular do sujeito, mas nunca não tendo um retrovisor, ignorando o coletivo. Não tem como. O Freud afirma isso, que toda psicologia individual é coletiva. Tem até uma briga besta, assim, tradicional, né, que na psicologia defende, que é o indivíduo que compõe, que cria a sociedade, e as ciências sociais que a sociedade compõe o indivíduo. Exatamente. Quando, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo. Não havia mundo de mão dupla. Tem tanta saída, Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Passou, muita gente às vezes fica discutindo isso, que já é uma coisa que... E aí o próprio Freud, ele fez análise, né? Ele analisou tanto a história humana quanto de sua época, né? E colocou algumas inclinações aí, né? Perspectivas para o futuro, né? Para o humano. Então Freud tem uma definição. O que é a psicanálise? É uma teoria, é uma técnica, né? De tratamento, né? Quem está sofrendo um conflito, e um acúmulo de saber, né? Sobre o ser humano e a sociedade. Essa é a definição de psicanálise para o Freud. Isso que vai ajudar a gente a entender o ser humano nesse momento. Eu tem muitas linhas teóricas da psicanálise, eu sigo tanto a do Freud quanto a do Lacan, né? E vou tentar trazer sempre o arcabouço de ambos para fazer essas análises, né? E contribuir. Então é isso, né? Então é isso, esses somos nós. Essa é a proposta do nosso canal, né? Então segue a gente, compartilha, segue a gente no YouTube, segue a gente no Instagram, divulga pro pessoal, manda sempre questionamentos pra gente, proposta de assunto. Sim. A gente já vai, a partir desse vídeo, já começar a publicar alguns vídeos aí de alguns temas aí que a gente já vai discutir. E é isso. Acompanhem, né? Participem das lives, os outros canais que estão acontecendo por conta dessa pandemia, porque é muito produtiva, a maioria são muito boas mesmo. Algumas são um pouco rasas e tal, mas a maioria é muito boa, que eu venho acompanhando, né? Sim.
ajuda muito, porque nem todo mundo tem tempo para estudar, para ler, para discutir esses temas. Vocês têm Então, tempo de ver. a gente faz essa filtragem, tenta entregar um pouco mais mastigado e outros não. Né? Vai ter que ralar aí. Beleza, pessoal? Muito Beleza. obrigado pela participação. Né? Até os próximos episódios. E espero que vocês gostem. Beleza? Esse é o Café com Primo. Até mais. Tchau.